Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. Se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, seja muitíssimo bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Érica e eu estou aqui semanalmente falando, trazendo pensamentos que me ocorreram durante a semana. E aí eu compartilho aqui com vocês tudo que eu pensei, teorizei, as conclusões que eu cheguei ou não. E deixo sempre aqui aberto para que vocês compartilhem comigo o que vocês acharam e a gente faça uma troca aqui de pensamentos, de informações a partir dos comentários. Então fica à vontade, já chega aqui deixando um like nesse vídeo para me ajudar também a que ele circule mais, chegue a mais pessoas e também, claro, traz mais gente para cá, compartilha com mais pessoas. Se inscreve aqui no canal se você chegou pelo YouTube. Se você tá me ouvindo pelo Spotify, segue o podcast que ajuda bastante aqui a Mana também, tá bom? E vamos combinar aqui de trocar, de sermos então mentes pensantes combinando falar sobre temas e coisas que eu proponho aqui semanalmente, tá bom? Bom, hoje eu trouxe vocês aqui pra minha sala e eu tô bem num cantinho aqui especial pra mim, do meu sofá aqui, porque esse é um lugar que geralmente eu sento e fico olhando e contemplando a minha janela aqui quando eu tô bastante reflexiva e contemplativa, sabe? Quando eu tô assim, sei lá, é como se eu olhasse pro céu, olhasse pro horizonte, que nesse caso aqui são só prédios que eu vejo, mas eu fico olhando às vezes pro horizonte, pro céu, meio que de fato, sabe, quando os pensamentos me levam e aí eu começo a refletir sobre muita coisa. E eu também tenho muito costume de sentar aqui, olhar pra fora e tudo mais, quando eu tô com algum sentimento de gratidão, alguma coisa aconteceu, eu tô me sentindo muito bem, tô me sentindo muito feliz, e aí eu sento aqui pra meio que ter essa conversa com o universo e faço disso esse momento de agradecer por algo, né, por aquilo que tá na minha mente. E aí trouxe vocês pra cá por um motivo também. Talvez eu passe a gravar daqui, não sei, mas eu quis trazer vocês pra cá pra também aproveitar desse momento em específico, né, que eu estou de fato contemplativa e grata por muitas coisas, mas até falando aqui para de repente você que ainda não me conhece, né, não sabe muito sobre mim, talvez nesse episódio você passe a saber um pouquinho mais, conheça um pouquinho mais quem sou eu, mas o principal fato, né, de eu estar contemplativa e grata nesse momento é porque tá fazendo um ano que eu mudei para esse apartamento aqui. E eu me lembro de como foi a decisão de me mudar. Eu morava num apartamento antes, já há mais de 3 anos, já era um lugar que eu já conhecia, né? Já tinha segurança. E também tinha sido o apartamento que eu dividia com o meu ex-marido. Então, esse aqui é o primeiro espaço que eu tenho, que é de fato meu espaço. Eu sempre morei com pessoas, assim, quando eu ainda não era casada, morei com meus pais e depois morei com a minha irmã, e aí saí da casa que eu dividia com a minha irmã pra casar, então meio que eu sempre dividi um espaço com alguém, né? E esse é o primeiro espaço que de fato é meu e dos gatos, né? Que eu divido com os meus 2 gatos. Então, eu lembro, né, estava lembrando esses dias de como foi essa decisão e assim, todas as incertezas e tudo que tinha relacionado, né, a fazer essa mudança. E eu me lembrei de fato com gratidão, porque eu tive muitas inseguranças quando eu tomei a decisão de me mudar. E sendo bastante honesta com vocês, eu chegava inclusive a pensar e a ter medo de se eu ia conseguir de repente bancar um ano desse apartamento, sabe? Se tipo, nossa, será que você não tá dando um passo muito além das suas pernas e aí de repente daqui a um ano você tá voltando com o rabo entre as pernas porque você não conseguiu? E então completar um ano aqui tem esse gosto de conseguir. E trazendo para o tema de hoje aqui, que vocês devem ter visto aí pelo título, né? Eu quero falar
muito mais focado, assim, né, em como tudo isso para mim hoje é possível a partir da dedicação que eu sempre tive aos meus estudos, né? Eu sei que esse fim de semana é o fim de semana de Enem, o primeiro fim de semana de Enem, e aí não sei, você de repente aí pode estar se preparando para fazer e pode estar bastante inseguro e com muitas dúvidas. E eu entendo, porque eu também fiz o Enem na minha época. Falando assim, eu pareço uma idosa, mas eu fiz há bastante tempo. Eu fiz em 2007, então sim, tem muito tempo. E eu fiz bem na saída do ensino médio, né? Então, assim, eu já fiz direto. Inclusive, tem até uma curiosidade, uma história engraçada sobre a minha. Como é que eu fiz o Enem, né? Como é que as coisas aconteceram pra mim na época. Mas basicamente era o final do terceiro ano do ensino médio e a nossa professora de português, que é maravilhosa, incrível, a Kátia, maravilhosa, ela que falou, né, com todo mundo, falou: olha, vocês todos devem fazer o Enem, vocês já podem fazer, vocês podem, né, se inscrever diretamente, porque vocês estão terminando o ensino médio, então na época ainda não era o formato que é hoje, né? Então ele tinha um pouco mais esse lugar de avaliação do ensino médio mesmo. Então fazia todo sentido, só que ela falou justamente no sentido de, olha, o ProUni estava começando naquela época, então assim, aproveitem essa oportunidade, façam, e aí aproveitem o ProUni, se inscrevam, façam disso de fato, de repente, um ingresso para alguma faculdade. E aí foi assim que eu fiz de fato no final do ensino médio e eu consegui uma nota razoável, não foi uma nota incrível, mas uma nota ok, razoável. E na época a minha irmã já fazia faculdade na Unibanc, se tornou em Anhanguera. E aí eu percebi, eu fui no ProUni, né? Entrei no ProUni, inclusive eu mesma peguei um momento ali do computador do meu irmão, fui lá, abri, fiz a minha inscrição, vi que a minha nota era suficiente para essa faculdade, mandei e fiz inclusive a inscrição de uma outra amiga minha, melhor amiga minha na época, também para a mesma faculdade, mesmo curso, tudo, e a gente conseguiu as duas, bolsa de 50% nessa faculdade. E assim, eu vou dizer para vocês que tudo aquilo parecia pouco, sabe, tipo, despretensioso, entende? Parecia tipo assim, ok, eu tô terminando a escola e eu vou me inscrever aqui, quem sabe eu consiga entrar numa faculdade. E aí, se eu conseguir entrar, ok, vou fazer e vamos ver o que vai ser. De repente eu consigo um trabalho. A minha irmã, por exemplo, ela trabalhava num supermercado perto de casa e ela foi conseguindo sair ali, né, do caixa, das partes mais operacionais e foi para dentro do escritório. Então eu lembro que na época eu tinha até deixado um currículo nesse mesmo supermercado para ficar fazendo pacote, porque eu ainda não tinha 18 anos, né? Eu tava de 17 para 18. Então eu tava ali esperando para ser chamada para fazer pacote e tal. Só que eu sabia que, de repente, com 18, eu tinha grandes chances de ser caixa, né? Então, era, de repente, o que eu ia fazer para conseguir dinheiro, né? Para pagar minhas coisas. E aí, eu lembro que na época também, eu já estava morando com a minha irmã numa casinha alugada e eu aproveitei que os donos dessa casa, em frente a essa casa, tinha uma loja de meio que essas lojas que vendem de tudo, sabe? Loja de R$ 1, assim, que vende de tudo. E aí eu aproveitei que eles precisavam de uma balconista lá e eu comecei a trabalhar com eles. Eu trabalhava de segunda a sábado, meio período, porque eu tinha escola. E ganhava, se eu não me engano, na época, uns R$ 200, R$ 250, tal, que já era pelo menos o que eu conseguia ajudar ali com alguma conta e pagar alguma coisa e compra e tal, né? E aí, então, eu lembro que eu pensei na faculdade como, de repente, com isso, né, eu me inscrevi para fazer marketing, só que aí não fechou turma, acabei fazendo administração, o que foi ótimo, porque marketing eram só 2 anos e administração eu consegui fazer o bacharel de 4 anos, né? E aí eu lembro que, assim, eu peguei e pensei assim, de repente dá pra... Com isso, eu pelo menos saio aqui do balcão da loja, trabalho aqui um tempo, daqui a pouco eu começo a procurar um estágio, né?
E aí começo a trabalhar em alguma coisa, né? Em algum escritório, algum lugar que dê para eu ganhar um pouquinho mais, né? E aí eu consiga pagar as minhas coisas com um pouco mais de tranquilidade. E é isso, assim, parecia um passo muito pequeno, parecia um passo assim de tipo, ah, beleza, de repente com isso eu consigo melhorar um pouco as minhas possibilidades de trabalho, né? E aí eu consigo melhorar a minha renda, consigo, né, viver melhor. Só que, gente, olhando agora para trás, e por isso que eu tô fazendo também essa, né, comecei falando sobre o apartamento e sobre a mudança. Olhando agora para trás, eu percebo como aquilo foi assim crucial, foi tipo o primeiro passo para mim para a quantidade de coisas e mudanças e conquistas que eu teria a partir dali, sabe? E eu fico realmente muito grata, porque assim, eu sei que no meu caso, pelo menos, os estudos, né, a faculdade, o fato de eu realmente conseguir me formar em algo foi o que de fato mudou a minha vida, sabe? E aí eu tô aqui falando com vocês, principalmente que vão fazer o Enem agora, nesse lugar de fato, porque eu tenho este lugar de fala, né, de alguém que de repente fez disso uma oportunidade e que aí de fato a vida mudou muito depois que eu comecei a faculdade e depois que eu comecei a trabalhar na área, sabe? Dali eu de fato fui depois conseguir um estágio que nem era diretamente na área, trabalhei muito tempo em telemarketing, mas assim, era o que pagava a minha faculdade, as minhas contas. Depois, de fato, comecei a trabalhar como assistente na área, e aí entrei um pouco mais na área de compras. E nisso eu fui, né, crescendo, e o estudo sempre me acompanhando, não só a faculdade, né, fiz a faculdade. Depois que eu terminei, fiz curso de Excel para ter um nível mais avançado, fiz curso de inglês para também ter nível avançado, fiz pós-graduação em gestão de projetos, fiz um curso a mais, né, meio que uma extensão de liderança. E aí também busquei fazer em faculdades, né? A minha pós eu fiz no Mackenzie, meu curso de extensão fiz na FGV, né? Na Getúlio Vargas, porque eu fui buscando, né? Assim, eu quero aproveitar também, né? De cursos melhores, estruturas melhores. A gente sabe que para o mercado às vezes é muito importante, né, o lugar onde você estudou, a faculdade que você fez. E eu sei, estou falando desse lugar de alguém que foi bolsista numa faculdade menos prestigiada, de certa forma, que fazer com o tempo, né? Então, assim, depois que eu consegui atuar um pouco mais na área, consegui ganhar melhor, aí eu pude, de fato, eu mesma bancar um curso melhor, bancar um curso numa faculdade, né, com uma pontuação maior, com um prestígio, enfim. Então, eu sei que, assim, não era uma coisa que era possível para mim, na minha realidade, no meu contexto, logo de cara, né? Eu não tive a oportunidade de, eu vou sair, minha primeira faculdade eu vou fazer no Mackenzie, particular, e eu mesma bancar. Isso nem era uma opção. Só que é isso, de repente, para mim, naquele momento, cursar uma faculdade não era uma opção, ela passou a ser uma opção depois que eu fiz o Enem e depois que eu consegui a bolsa do ProUni, porque aí se tornou possível, sabe? E inclusive até os 6 primeiros meses de faculdade, porque eu ainda trabalhava na loja, então eu ainda ganhava R$ 250, quem me ajudou muito com as contas e as outras coisas foi a minha irmã, que já trabalhava, né? A minha irmã é mais velha, então ela já tinha uma renda um pouco maior, não tão maior, mas já era maior. Então ela conseguiu suprir para mim muito do começo ali, sabe, das minhas contas, porque basicamente o meu salário ia todo para pagar a faculdade, porque a minha bolsa era basicamente esse valor, e aí eu tinha todos os outros gastos, né, todas as outras coisas, então era ela que me apoiava nisso, e esses 6 primeiros meses até eu de fato conseguir um estágio, né, porque aí eu consegui começar a trabalhar a partir do estágio, e aí ter uma bolsa auxílio, ter benefícios, outras coisas, e foi daí que as coisas foram melhorando, né, aí eu passei a conseguir ajudar mais em casa, passei a conseguir, aí, como eu falei, com o tempo, investir um pouco mais em outros cursos, e nisso as coisas foram acontecendo para mim, sabe? Eu fui de fato conseguindo me aperfeiçoar e fui conseguindo subir, né, de cargo nas empresas e tal. E assim, eu sei também que hoje em dia,
muito se fala, né, sobre empreender, se questiona muito sobre a vida CLT, né? Eu vejo um pouco de conteúdos, principalmente no TikTok, que falam sobre isso, né? E aí falam sobre você de repente passar a empreender, porque também hoje os tempos são outros, os momentos são outros. A gente está num tempo muito complicado mesmo, complexo em relação aos ganhos, né, ao quanto a gente consegue de fato em salário, né, numa empresa. E aí entram todas as questões de crescimento, de carreira, de você de fato conseguir, assim, de repente se entra muito em questão do quanto você de fato conseguiria, tipo, enriquecer, sabe, assim, a partir de trabalhar em uma empresa e trabalhar para alguém, né, do quanto isso seria possível. E assim, eu não tô falando de um lugar de alguém que enriqueceu, então assim, de fato é uma questão, né? De fato é um ponto. Não deixa de ser. Mas, apesar de repente aí você ter, de repente você tem, né, a ideia de, poxa, então eu vou querer empreender. Então eu vou buscar fazer, né, o meu sonho um negócio e eu vou trabalhar disso e eu quero mais e eu vou ter mais autonomia também, né? Ao invés da estrutura CLT, dos horários e tudo que um trabalho formal numa empresa te traz. Tá ótimo em relação a isso. Mas isso não te impede de você, de repente, estudar, né? Na verdade, eu acho que isso pode te impulsionar ainda mais a estudar, porque afinal de contas, se você for pensar em ser o seu próprio empresário, o seu próprio dono de empresa, um mínimo de gestão empresarial você vai precisar saber, ou ao menos seria importante que você soubesse, né? Então, com toda certeza, isso faz diferença para você, independente do que você pretenda fazer aí num futuro, sabe? E então, assim, eu não vejo por que você aí, de repente, que esteja, mesmo que você fale para mim assim, ai, mas eu não quero essa vida de CLT, eu não quero essa vida que você se propôs como carreira de trabalhar para os outros, em empresa e tudo mais. Tudo bem, eu acho que é super válido, eu entendo todos os seus pontos, pelo menos os pontos que eu vejo a galera falar aí, né? E compreendo super também que as gerações, principalmente a geração Z agora, tragam reflexões e questionamentos sobre como nós trabalhamos e como funciona o mercado de trabalho, muito baseado também no, né, em ver as nossas condições como millennials aqui em burnout, em ansiedade e tudo mais. Então eu super compreendo todo esse contexto e eu super apoio também. Mas eu ainda estou aqui para defender a bandeira de você estudar, de você ter essa vontade, sabe? Esse lugar de tipo, cara, o conhecimento é algo que assim, você leva consigo e não tem como você achar que isso é um desperdício. Entende o que eu quero dizer? Tipo, se você pensa em empreender, mas em prol disso você pensa então que é um desperdício de tempo você estudar, aí eu acho que você está completamente equivocado. Totalmente equivocado. Por isso, porque eu só vejo benefícios em você decidir estudar. Você só vai conseguir ser alguém mais instruído, com mais repertório, né, e mais informação. E você consegue ser alguém que, sei lá, de repente você se interessa pelos assuntos e aí você, tipo, domina assuntos e você se torna referência de alguma forma em alguma coisa. Cara, eu não vejo por que você não querer isso, sabe, assim, e aí pode ser completamente porque eu sou essa pessoa, porque eu, né, sempre fui, eu gosto, quando eu me interesso muito por um assunto, eu gosto muito de me aprofundar, eu gosto muito de conhecer e estudar, e eu tô sempre lendo alguma coisa, até minha estante de livros aqui, ó. Tem muito livro que é só romance e blazezinho? Tem. Mas tem outras coisas ali que são base de estudos de tarô, de astrologia, coisas que eu me interesso assim, e de repente quando eu tô vendo, eu tô querendo saber mais, eu tô querendo entender mais, eu quero saber, eu quero ler, eu quero conhecer. Então, pra mim é algo muito normal que eu queira estudar, eu quero estudar, eu tô o tempo inteiro procurando uma ideia do que eu posso estar estudando, o que eu posso estar fazendo. E muitas vezes, até quando eu tô fazendo despretensiosamente a leitura de alguma coisa, eu me pego estudando, anotando, sabe? Fazendo rascunhos de coisas para me ajudar a gravar, sabe? Então, assim,
eu não percebo muito, eu não consigo de repente entender muito quem não tem esse mesmo viés, esse mesmo pensamento do tipo, cara, quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais eu souber sobre algo, quanto mais eu dominar um assunto, melhor para mim, e eu me sinto, sei lá, de repente mais interessante, eu me sinto uma pessoa, sabe, mais, sei lá, eu me sinto até um pouco mais útil no mundo, entende? Porque eu gosto de saber das coisas, eu gosto de entender. Eu posso ser aquela pessoa que pra muita gente é chato, mas pra mim é massa demais, que é usar alguma referência de alguma coisa. Ah, é que eu li em tal livro, ah, que fulano fala tal coisa, que eu li em tal livro, que eu troquei ideia com alguém. Este podcast aqui acaba sendo isso também, né? Que acaba sendo muito base de pensamentos meus, que muitas vezes eu trago referências de lugares, de livros, de pessoas, de filósofos, poetas, enfim. Porque é isso, porque eu quero e eu gosto de estar, sabe, tendo repertório e conhecendo e sabendo e falando sobre coisas com propriedade. E para isso, os estudos são a forma, né? É a forma da gente ter isso, sabe? E assim, eu vou falar também com você aí que tá se sentindo inseguro em relação a fazer o Enem. E eu vou dizer o mesmo que eu falei para uma amiga que vai fazer o Enem, conversei sobre isso com ela agora há pouco, que é assim, ela me falou, olha, eu não consegui estudar tanto, eu acho que eu me sabotei muito, porque eu me foquei muito no trabalho e em outras coisas, e eu não consegui dedicar o tempo que eu pretendia dedicar para estudar, sabe? Então talvez, assim, esse ano não role tanto, mas vou ver se eu coloco isso como objetivo pro ano que vem, e aí eu estudo mais e tal. E aí, o que eu falei pra ela, o que eu perguntei pra ela primeiro foi: mas assim, você tá pensando em prestar concurso pra medicina numa faculdade pública? Aí ela respondeu rindo, ela falou, não, tal, não tô pensando em um curso normal e tal. Aí eu falei, então assim, por que é que você já está se cobrando tanto por não ter estudado o suficiente? Por que raios você já está achando e se dando como vencida, como derrotada, porque você esperava ter estudado mais e aí, consequentemente, você já acha que vai ir muito mal na prova e aí você já tá considerando que esse ano não vai rolar e ano que vem você pretenda fazer de novo e se dedicar como você gostaria. Assim, primeiro que eu dei esse exemplo, eu falei sobre isso porque a gente sabe que para um curso de medicina numa faculdade particular, pública na verdade, é completamente concorrido e surreal que as pessoas estudam para passar. E aí eu sei, eu entenderia e eu realmente falaria para ela, olha, o que você estudou não é suficiente. Agora, para outros cursos, outras faculdades e de repente para isso, para ser esse pontapé que eu acabei de mencionar que foi o meu, muitas vezes você pode ir muito bem ou você pode ao menos ir bem o suficiente, entende? Tipo, você pode falar que de repente eu tive algum privilégio, de certa forma, porque eu de fato fiz o Enem na sequência do ensino médio, então eu tava com conteúdo um pouco mais fresco e tudo mais. Mas, gente, eu estudei a vida inteira em escola pública, então a gente sabe que o ensino, ele já não é, né, o mais completo possível, né? Então, mesmo assim, eu já estava em desvantagem por fazer o Enem com, de repente, pessoas que vinham de uma escola particular, né? Mas, ainda assim, eu fui bem e, principalmente, fui bem em coisas que, para mim, de fato, são minhas fortalezas. Uma delas é a redação. Eu, de fato, sempre gostei muito de pensar, de elaborar, como é o que eu faço aqui, e escrever, para mim, é uma coisa que eu gosto muito. Eu não gosto só de ler por simplesmente gostar de ler. Eu sempre gostei muito da língua portuguesa. É um sonho, um objetivo para mim um dia eu cursar letras ou algum curso relacionado à língua portuguesa, para, de fato, ter como um conhecimento, nem tanto para lecionar, mas para conhecer mesmo. E então, assim, eu sabia que de repente a redação para mim era um ponto que eu poderia ir muito bem. E então ali eu coloquei muito da minha confiança
E foi o que de fato fez a minha nota ter um bom percentual e foi o suficiente para eu conseguir estudar numa faculdade que para mim era ok na época, entende? O meu objetivo era conseguir estudar numa faculdade sem ter que pagar uma bolsa inteira, né? Sem ter que pagar um valor absurdo. E foi o que eu consegui. E é isso, às vezes o seu objetivo ele é menor, entre aspas, tá? Não tô desmerecendo o seu objetivo, mas às vezes a gente tá colocando um peso surreal naquilo, sendo que você pode dar passos menores para conseguir aquilo. Você não precisa ser o melhor, você não precisa passar com a nota número 1 na sua faculdade. Se isso acontecer, massa demais, você é extremamente inteligente e, assim, se sinta orgulhoso por isso. Mas muitas vezes você vai conseguir uma nota mediana ali e isso vai ser o suficiente para você conseguir uma faculdade. E é isso, esse já é o seu mérito. De repente, você vai olhar para o contexto como era o meu contexto, assim. Não só mudou a minha vida, porque de fato eu pude começar a ganhar mais e tudo mais, mas também, assim, na época, minha irmã já fazia faculdade, mas ela tinha sido a primeira pessoa da nossa casa a começar a estudar na faculdade. E eu acabei sendo a primeira a me formar, porque eu me formei antes dela. E assim, já é um feito, entende? Para o contexto que eu vinha, né, da vida que eu vinha, da família que eu vinha. Meu pai, ele tinha se aposentado super cedo, porque ele se aposentou por invalidez, porque ele teve uma catarata, ele trabalhou a vida inteira como porteiro, fez um monte de outras coisas, também foi feirante e tal. Não tinha instrução nenhuma, meu pai estudou até a 4ª série, ele mal sabia ler, lia uma coisa ou outra. E a minha mãe era analfabeta, ela só sabia escrever o próprio nome, sabe? Não sabia ler nada. Então você olhar para tudo isso e pensar assim, cara, eu sou a primeira pessoa que tô me formando e a partir do meu ensino, da minha, sabe, do meu objetivo de estudar, eu tô conseguindo transformar a minha vida. E aí hoje eu, Érica, com 35, olhando para o que eu consegui conquistar, para o que eu consigo ter hoje, e até ontem fiquei muito feliz porque eu consegui comprar um ingresso pro show do AC/DC. Eu nem acredito, eu bati tanto na mesa quando eu consegui comprar, gente, sério, assim. Por isso, porque, poxa, eu posso hoje comprar, eu posso hoje realizar meus sonhos de criança, de adolescente, eu posso viver experiências, eu posso me colocar no mundo, porque a Érica lá de trás, com 17 anos, decidiu que ela ia atrás do que ela pudesse conseguir em relação a uma bolsa de estudos. E ela não faz ideia, mas a Érica de hoje sabe. E a Érica daqui a 20 anos à frente vai saber mais ainda do que é que aquela decisão, aquele dia, aquele Enem que eu fiz, o que é que aquele dia de prova ia mudar na minha vida daqui pra frente. Dali pra frente. Então, de novo, você que vai fazer o Enem, que tá aqui me assistindo, tá aqui me ouvindo, vai sem todo esse peso do quanto você poderia ter se esforçado mais para estudar para essa prova. Vai e faz o melhor que você puder, se dedique com o melhor que você puder, com as ferramentas que você tem aí para você. E eu tenho certeza que a sensação de ter feito depois, sabe, assim, independente da nota que você tiver, mas se você tá agora com várias dúvidas, várias coisas, pensando se vai ou se não vai, a sensação depois de você ter feito e ter se colocado à prova e de repente, se você, principalmente se você conseguir frutos, como foi o meu caso, de conseguir bolsa, de conseguir entrar numa faculdade, alguma coisa a partir da sua nota, você vai se sentir assim, sabe, toda essa síndrome do impostor que você tá sentindo dentro de você agora, ela vai embora no mesmo minuto e vai fazer uma completa diferença para quem você é hoje, mas principalmente para quem você vai ser no futuro. Se você tiver algo semelhante ao que a sensação que eu tô tendo agora, sabe, de olhar para trás com essa gratidão enorme, sabe, assim, eu sou grata ao universo, mas sou grata, e aí vou fazer a Anitta aqui agora, que eu também sou muito grata a mim mesma, porque eu não aceitei os fatos, assim, eu não aceitei que o mundo me trouxesse aquela
possibilidade, sabe? Assim, do tipo, de repente você deveria mesmo continuar trabalhando aqui ou trabalhar no supermercado, ganhando um salário mínimo e aí você seja feliz com isso, né? Ganhe o que você puder ganhar e faça o que você puder fazer e seja feliz, grata por você pagar suas contas. Eu sou muito, muito grata a mim mesma por ter ouvido aquela vozinha, aquela coisinha lá do fundo que falava assim: você pode ter mais e você pode mudar sua vida muito mais do que se você só ficar sentada aqui conformada com a realidade que a vida te trouxe ou com a realidade que você acha que é a sua realidade. E cara, é muito bom quando você tem a sensação de que você realiza algum pequeno sonho, algum pequeno projeto, ou alguma coisa que você conquista. Pode ser assim, eu vejo vídeos sobre isso e eu sempre me identifico. Um móvel que você comprou novo para sua casa, porque você tomou a decisão de morar sozinho e você finalmente pôde comprar o seu hack, que é o meu caso. Sabe? Eu olho, ontem eu tava olhando, inclusive, nesse momentinho de gratidão, eu tava sentada aqui olhando para todas as minhas coisas. E a sensação é essa, assim. De tipo, só eu sei o quanto eu trabalho, o quanto eu estudei, o quanto eu me dediquei pra ter cada uma das coisas que eu tenho aqui em casa. E elas não são luxuosas, elas não são assim. Sabe, eu não preciso de muito, mas eu tenho as minhas coisinhas. E aí, quando eu olho pra elas e vejo e lembro todo o esforço que é diariamente pra manter as minhas contas, manter as minhas coisas, eu me sinto muito, muito, muito grata mesmo por isso, por poder ter, sabe? Ai, até me emociona aqui falar, porque é, é, é realmente muito. Existe muito peso por trás dessa fala, que vem desse peso de dar conta, né, de tudo. Mas esse sentimento de gratidão por todas as coisas que eu tenho vem, né, e trazem esse... faz tudo valer a pena, sabe? E, cara, ano que vem eu vou estar lá pulando no show desse DC, olhando pra eles, que quem sabe vai ser a última vez que os homens vêm pro Brasil, a gente nunca sabe. E eu vou estar lá, assim, sabendo que, cara, graças a Deus que eu decidi estudar, decidi trabalhar e decidi ter uma vida melhor. E eu estou aqui e eu vou estar ali, tipo assim, fazendo uso mental de cada centavo que eu paguei naquele ingresso. E vai ser bom demais. Se eu conseguir, eu tô pensando aqui, se eu conseguir, eu vou tentar fazer disso um vlog. Talvez eu poste aqui no meu canal, pra você que é do YouTube aqui, venha assistir. Eu tenho até outros vídeos antes do podcast também, que são mais do meu dia a dia, da minha vida, que você pode ver aqui. E aí, quem sabe eu faça, porque provavelmente vai ser uma experiência que eu vou viver sozinha. Então, eu queria muito trazer pra vocês aqui também, pra vocês viverem comigo. Ai, eu tô tão animada, eu tô tão feliz, tô animada. E eu também tô aqui já, uniformizada, do Stranger Things, porque é outra coisa que eu já tô no hype aqui, né? Eu já tô, tipo assim, já quero que venha logo essa temporada nova, né? A última, porque eu já tô enlouquecida em teoria, em coisa. Netflix soltou essa semana os 5 primeiros minutos do primeiro episódio, já fiquei aqui alucinada, teorias da conspiração e tudo mais. Eu tô revendo as temporadas, eu revi a terceira temporada com a minha sobrinha na semana passada, no fim de semana passado. Hoje eu pretendo começar a rever a quarta temporada e assim... eu tô assim que não me aguento, já tô aqui animada pra acompanhar e assim, tô muito feliz por ser nerd, sabe? Aquele momento que você fala, cara, como é bom ser nerdola, né? Bom demais pra eu poder estar acompanhando tudo isso junto com mais uma galerinha da minha vibe. Bom, mas é isso que eu queria falar com vocês aqui. E aí, trazendo então pro nosso quadro Entre Pensamentos, eu fiquei pensando, né, lembrando de uma coisa que eu já pensei outras vezes e acho que eu só nunca elaborei muito isso com outras pessoas.
falei, talvez o momento seja oportuno, né? Porque assim, aqui eu vou fazer meio que uma análise, tá? Porque não vai ser uma indicação, eu não vou de repente indicar pra vocês toda a saga Harry Potter. Se você aí nunca leu e tiver interesse, eu super te recomendo, porque eu sou super fã, sou super Potterhead e eu sou muito suspeita pra falar, mas eu adoro, eu amo. Se você tiver interesse em assistir, assista os filmes ou leia os livros que você vai amar, eu tenho certeza. Mas, eu vou falar aqui, na verdade, sobre a minha personagem favorita, que é a Hermione. Eu tenho a varinha dela aqui, né? Foi a que eu comprei no parque. Eu tenho tatuado, errando a parte do braço aqui, na verdade. Eu tenho tatuado essa varinha que é a dela, pra representar o meu amor por Harry Potter, pela saga, mas também pra, né, demonstrar meu fascínio por ela ser a minha personagem favorita. E aí eu vou dizer aqui pra vocês os porquês na minha visão, né? E você, talvez também que já assistiu, já conheça Harry Potter, de repente você tem uma visão completamente diferente da minha, mas essa é a minha interpretação da Hermione, tá? Porque assim, a Hermione, ela é uma pessoa que ela é muitíssimo esforçada, né? Ela estuda pra caramba. Inclusive, no meu filme favorito, né? Que é O Prisioneiro de Azkaban, que é o terceiro, ela ganha o vira-tempo ali do Dumbledore, que tem outros propósitos, mas ela acaba usando muito também para conseguir estudar mais, para fazer mais aulas, para estar em mais aulas. E assim, a gente sabe, né? Assim, você que já assistiu ou sabe algo da saga, sabe. Se você não sabe nada, talvez isso seja um spoiler, mas a gente sabe que ela é completamente a cabeça dos três ali, é ela quem resolve muitos dos enigmas e das coisas, e ela que sabe, e muitas das pesquisas é ela quem faz, e ela é completamente crucial para manter o pobre do Harry salvo e vivo, porque ela é muito, muito importante em toda a saga. E no filme, né, no livro, no último livro que a J.K. lançou depois, que virou peça, né, que é o Cursed Child lá, ela é ministra da magia. E porque a gente sabe que ela sempre foi, né, ela sempre foi falada, assim, né, ela sempre foi muito elogiada por quão inteligente ela é e de repente o quão à frente do tempo dela ela seria e tudo mais. Então ela se torna ministra e eu acho isso maravilhoso e excelente. E aí, assim, para muitas pessoas, eu sei que isso é um ponto delicado, às vezes as pessoas podem não gostar tanto disso nela, por achar que de repente ela é ambiciosa, por criticar que de repente foi o que ela sempre quis e ela de repente sempre foi muito amostrada. Eu tenho, é que eu não tô agora, eu devia estar agora, velho, vacilei. Eu devia estar com a camiseta do... Não é Leviosa, é Leviosa, sabe? Que é o momento que ela fala. Mas muitas pessoas eu sei que veem isso, e eu sei que nos primeiros livros ela de fato é um pouco mais arrogante, ela passa esse tom mais arrogante, com o tempo ela perde um pouco mais isso, e eu sei que isso incomoda muitos fãs, assim, muita gente não gosta dela por esse motivo, por achar que de repente ela é meio amostradinha, meio sabichona demais, sabe? Só que, na minha leitura, na minha visão, o que suaviza um pouco mais esse jeito dela é que, assim, o que eu penso em relação a ela, o que eu admiro nela. Ela é uma pessoa que ela nasceu de uma família trouxa e ela tem vários momentos ali que ela recebe esse lugar, né, essa crítica sobre ser sangue ruim, que é como a saga fala sobre as pessoas que não são de família 100%, né, de pai e mãe bruxos. E ela, dos três, é a única que é, né, mestiça. Então, e assim, ela vem de uma família que os dois pais são trouxas, né? E ela desenvolveu a magia. E aí ela sempre viveu no mundo normal, no nosso mundo aqui normal. E aí ela, de repente, descobre que ela, na verdade, tem dons ali pra ser bruxa. E aí ela vai pra escola. Então, assim, ela, na minha visão, ela começou, então, a incessantemente
ir atrás de conhecimento e se provar, de certa forma, ser boa como, né, bruxa, eu acho que um pouco desse lugar mesmo, de pertencimento, um pouco desse lugar de insegurança, sabe? De tipo, cara, eu tô aqui concorrendo com uma galera que é sangue puro e viveu a vida bruxa desde sempre, aprendeu de repente coisas já com os pais desde pequeno. Ao mesmo tempo, eu tô do lado aqui do menino mais conhecido da escola inteira, que todo mundo só sabe falar desse moleque, que só se fode, e aí eu acabo sendo a pessoa que tô ali ajudando ele a conseguir se salvar, mas quem ganha todo o louro e todo o prestígio é ele. E eu não acho que ela fazia isso nesse tom de competição, mas eu só acho que assim, ela de repente se sentia e poderia se sentir em muitos lugares não pertencente ou até inferior, sabe? Então, assim, como é que ela percebeu, o que ela percebeu que poderia ser o forte dela? Ela, de fato, estudar e ter essa sede de conhecimento e se dedicar para ser uma bruxa excepcional. E aí ela colocou isso como uma meta, uma ambição, e ela foi. E a vida levou ela até o Ministério da Magia. Todos eles estão no Ministério, inclusive, só que o Harry é a Auror e ela é a ministra. Beleza, cada um teve o seu, assim, galgou pra si aquilo que tinha vontade. Só que é isso, eu acho que, tipo, eu admiro ela por isso e eu entendo ela por isso, eu me vejo nela por isso, sabe? Que é, de repente, assim, ela sabia todos os odds, né? O que de repente jogava contra ela, o que de repente poderia não estar a favor dela. E aí ela teve que, com as armas que ela tinha ali, conseguir fazer daqueles, né, pegar aqueles limões e fazer uma limonada. E ela é super bem sucedida nisso. Então, assim, eu admiro demais, é a minha personagem favorita por isso, sabe? E eu me vejo um pouco nela porque eu me lembro de eu, quando criança, eu ser a aluna que de repente passava a matéria, escrevia na lousa pro professor, que ajudava o professor ali nas coisas das entregas de prova, que ficava na escola às vezes ajudando a varrer as salas. Eu era, sabe, a aluna perfeitinha, que todo professor adorava ter. Sabe aquela aluninha CDF que senta na frente e todo professor adora ter como puppet, assim, como troféuzinho para mostrar que tá dando certo o que ele está ensinando e lecionando ali? Eu sempre fui essa criança. E eu tive também outros momentos em trabalhos, em outras coisas, em que de fato eu era falada e usada um pouco como um certo exemplo do que fazer e de como ser. E talvez isso tenha criado em mim até esse lugar de fato querer e gostar um pouco dessa aprovação. Sim, mas isso eu trato na terapia. Mas o fato é que eu realmente me enxergo nela por isso, porque foi assim e tem sido assim que eu tenho conseguido alcançar lugares e espaços e tenho de fato me desafiado a ser mais e ter mais e ser melhor a cada dia. E como eu falei, também entendo ela porque eu também gosto e sou muito curiosa com as coisas. Eu acho que eu também seria muito como ela, assim, de querer saber muito da história, sabe? Tipo assim, se eu acabei de chegar no mundo bruxo, eu acabei de descobrir que eu sou bruxa, eu não entendo porcaria nenhuma, eu não sei quem é quem aqui. Eu acho que eu também ia devorar o livro de História da Magia para saber tudo o que eu pudesse sobre a história da magia. E aí, consequentemente, eu provavelmente seria a pessoa chata que falaria sobre isso numa roda de amigos, que todo mundo ia me olhar e falar, cara, você é esquisita, você fica lendo essas coisas. Mas assim, talvez eu seja. Talvez eu realmente seja, mas eu gosto. E assim, eu acabo tendo uma rede de amigos nerds muito maravilhosa com quem eu fico discutindo coisas e falando sobre universos e teorias que, assim, eu não falaria com qualquer pessoa. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada por ser essa pessoa. Como eu falei agora há pouco, muito feliz por ser nerdola. E é isso, assim, deixo aqui essa reflexão, caso você não tenha pensado sobre a Hermione assim ainda, deixo como uma reflexão para você passar a vê-la dessa forma. E como eu disse, se você quiser aqui pegar como referência, né, como indicação, ler ou assistir os filmes da saga Harry Potter, faça isso e depois você volta aqui para me contar o que você achou, porque eu sou suspeitíssima para falar o quanto eu amo. Bom, beleza, né? Acho que vou chegar aqui pro nosso último quadro. Tirei do rascunho.
eu hoje nem tinha pensado em nada sobre, de fato, tirar do rascunho, sendo honesta pra vocês aqui. Eu vou tirar do meu rascunho uma coisa que nem deveria ser, mais que a minha obrigação, mas eu tô nesse lugar de me permitir me afagar um pouco do tipo, tá tudo bem, você fez o melhor que você pôde. Que é o fato de eu estar publicando esse vídeo aqui hoje, nessa semana, porque assim, eu estava até então muito... eu tive dias mais difíceis e menos difíceis, mas eu estava muito perdida sobre o que falar essa semana, muitos pensamentos me aconteceram, eu refleti sobre várias coisas, então eu fui meio que adiando o vídeo, sabe, o máximo que eu pude. E aí agora eu literalmente sentei e falei, cara, é isso, decidi, vai ser sobre isso que eu quero falar e vou fazer o vídeo e vou, né, manter a minha palavra, meu comprometimento de soltar um vídeo por semana. Então estou eu aqui usando disso como um tirei do rascunho para no máximo afagar o meu ego, como eu falei, de tipo, é isso mesmo, ao menos você conseguiu, e enfim, né, meio que valorize as suas pequenas conquistas, que é o fato de você conseguir se manter firme e forte neste propósito aqui de fazer esses vídeos. E é isso, gente. Eu vou deixar aqui só como um tirei do rascunho para você pensar também nas suas pequenas vitórias, suas pequenas conquistas, as coisas pequenas que você consegue no dia a dia fazer e que eu sei que para você de repente te exige muito, exige uma energia sua, muitas vezes surreal. Por exemplo, ir até o Enem amanhã provavelmente vai te exigir uma energia surreal também, mas assim, sempre que você fizer e aí você conseguir concluir esses pequenos atos, né, que já são grandes para você, faz isso mesmo, vai lá, arrisca do seu rascunho, pensa mentalmente que você finalmente concluiu aquilo, que é para você se sentir bem e fazer essa pequena afagadinha mesmo do ego, assim, de tipo, pô, estou feliz que eu consegui fazer e é isso, me sinto orgulhosa. Bom, eu vou ficar por aqui então, gente. Este foi o episódio. Eu espero que você tenha gostado, que você se identifique. E você que vai fazer prova, vai fazer o Enem amanhã, muito boa sorte. Desejo toda a energia positiva para você, ó. Estou mandando aqui, ó, toda a energia positiva para você ir super bem na prova. Tenta ficar calma, manter a calma. Faz, sabe, foca nos seus principais fortalezas, naquilo que você sente que você consegue se virar bem, começa por ela e faz com calma, né? Tá? Tipo, e chegue no horário, né? Por favor, tente não ser o atrasado do Enem. A gente acha engraçado na internet, mas provavelmente a ansiedade que gera não é legal, então assim, não queira entrar na prova já com essa ansiedade de ter chegado no limite do tempo, tá? Chegue com antecedência. Bom, e é isso, gente. Vou ficar por aqui. Eu vou agradecer você que ficou até o final do vídeo aqui, ou deste episódio, né, deste podcast. Pedindo, então, para você deixar um emoji aqui nos comentários para eu saber que você chegou até aqui, tá? E aí o nosso emojizinho deste episódio vai ser um lápis. Sabe o lapisinho de escrita? Para simbolizar os estudos, simbolizar o Enem aqui também, que você, se você for fazer aí, né, vai fazer amanhã e na próxima semana. Então, deixa aqui pra mim um lapisinho nos comentários, que aí eu vou saber que você chegou até o final e você é um dos meus mais maravilhosos que ficam comigo até o finalzinho, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo.